Deuteronômio. Pentateuco, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 1. Você vai encontrar aí o versículo de número 21. Primeiro capítulo de Deuteronômio. Mais de 50 citações de Deuteronômio no Novo Testamento. Jesus cita Deuteronômio para repreender Satanás. Então eu quero ler com você esse livro de tanta importância. Deuteronômio 1:21 diz assim a palavra de Deus para nós. A partir desse momento necessitamos da tua revelação, Espírito Santo. O Senhor precisa mostrar o que tem para nós através desse texto. E o Senhor tem liberdade para poder atuar nessa casa de oração e nas nossas vidas nesse momento. Repreende, Senhor, tudo que for contrário agora, e prevaleça o teu querer para a glória e louvor do teu nome para sempre. Amém. Amém. Vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenha medo e nem desanimem. Oh, glória! E aí, quando a gente ouve essa passagem, Deuteronômio vai repetir a respeito desse mesmo texto, com uma outra configuração, mas falando: vão, tome posse da terra, vão, podem ir, não desanime, não tenha medo, vai adiante, eu sou contigo, vão, tome posse daquilo que Deus já te deu. Então, vai ter várias situações aí em Deuteronômio com esse mesmo contexto, e o que eu quero trazer para que a gente fique fortalecido na fé é que Deus nos dá posse das promessas dele. Você crê nisso? Amém. Então Deus, ele mostra como simbologia no Antigo Testamento algo que vai ser para nós nos nossos dias atuais. Então o Antigo Testamento ele vai ser uma sombra, vai ser algo que vai estar projetando para os dias da atualidade, que aí a gente vê esse cumprimento na pessoa de Cristo Jesus no Novo Testamento, e principalmente para as nossas vidas no nosso dia a dia, quando a gente agora tem os dois testamentos, um do tempo da graça com a nova aliança em Cristo, e o do antigo com o tempo da lei mosaica. Então, para que a gente possa tomar posse daquilo que Deus nos deu como promessa, o próprio Deus que vai revelar isso para nós. Então a gente só vai tomar posse daquilo que Deus nos mostra, nos incentiva, nos dá e faz com que a gente receba. Essa é a verdadeira posse que a gente tem das promessas do Senhor. Então Deus, próprio Deus, ele nos lembra da promessa dele. A gente está no capítulo de número 1 e a gente leu o 21. Eu quero que você leia comigo o número 8, o versículo de número 8, para você ver que Deus está nos lembrando da promessa dele. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e aos seus descendentes. Amém. O texto literal aqui é realmente tomar posse daquilo que era um território. Deus tinha prometido isso para o povo dele, e esse povo ia se multiplicar e precisaria de um local para poder ficar. E então Deus foi, através dele, com eles, destruindo os inimigos e dando acesso para aquilo que Deus mostrou que era promessa para o povo dele, que era a posse de uma nação, de nações, territórios. E então ele diz assim: entre e tome posse. E claro que teve batalhas ali para acontecer, mas Deus dando vitória em todas as batalhas. Essa terra aqui, e a gente pode colocar ela nos dias atuais como uma terra que a gente vai ter lá no céu. Então a gente vai tomar posse naquele dia que a gente estiver lá na glória, na eternidade. Essa é a promessa de salvação, que ela já se cumpre na nossa vida. Porém, essa terra também, ela está recheada de benefícios, bens
materiais e coisas que Deus vai dando através da conquista desses territórios. Quando a gente vai lendo Deuteronômio, Números, e a gente percebe que à medida que vão invadindo os territórios, Deus vai dando ao povo dele posse de coisas. Inclui também os bens materiais, ainda que a finalidade não seria somente abençoar materialmente, mas principalmente espiritualmente, e fazer com que aquele povo estivesse centralizado na promessa da salvação. E aí está apontando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente lê então esse versículo de número 8, Deus nos lembra da promessa dele: vocês são um povo separado e escolhido para a salvação, e vocês têm que entrar e tomar posse daquilo que Deus já prometeu através da vida de Abraão. Amém? Quem está entendendo a palavra diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu, o que Ele está fazendo nesses dias com a sua vida. O que eu quero te dizer é o seguinte: Ele está lembrando que Ele é um Deus que vai cumprir, e Ele cumpre as promessas dele na vida de todos aqueles que creem. E Ele então vem afirmar, esse Deus nosso poderoso, maravilhoso, Ele afirma que a promessa será para todos os aliançados com Ele. A promessa então é para todo aquele que tem uma aliança com Ele. Vamos ver isso? Romanos capítulo de número 4. Sai de Deuteronômio e vá agora para Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Lá no Novo Testamento você encontra o capítulo de número 4. Deus afirma que a promessa é para todos que são aliançados com Ele. No versículo número 16 do capítulo 4 de Romanos diz assim: é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como aqui teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Oh glória! Então, a promessa é para todo aquele que está aliançado com Deus, porque Deus fez uma promessa para Abraão que alcançou a minha e a sua vida nos dias de hoje. E tudo isso convergindo para Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele toda a glória eternamente, para sempre. Amém. Então, primeiro Deus nos lembra da promessa dele, está em Deuteronômio 1:8. Depois ele vai afirmar que a promessa é para todos aqueles que estão aliançados com ele, Romanos capítulo 4:16, foi o que a gente acabou de ler. E também Deus estabelece que suas promessas estão vinculadas a Cristo Jesus. Não tem como ter cumprimento da promessa fora de Cristo. As pessoas podem receber benefícios, podem receber presente para alcançar algo, pode conquistar, pode fazer acontecer, mas as promessas espirituais, que inclui também materiais, as verdadeiras, só através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está em Romanos, avança um pouquinho e vai em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, no versículo de número 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E glória! É noite de Deus estar cumprindo as promessas dele nas nossas vidas. É dia de Deus estar cumprindo as promessas dele nas nossas vidas. Talvez seja tarde de Deus cumprindo as promessas dele nas nossas vidas. Uma coisa eu tenho certeza: Deus decidiu nos abençoar em Cristo Jesus, e Ele está disposto, com vontade, com desejo
de cumprir as promessas dele através de Cristo Jesus, e eu e você fazemos parte dessa promessa por causa de Abraão e principalmente por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, segundo a promessa. Então Deus, Ele fez uma promessa ali que o povo ia herdar a terra, ia ter conquistas, e essas vitórias iam acontecer, e o povo de Deus estaria guardado, protegido, zelado, cuidado, amado, estaria sendo direcionado por Ele, e essa promessa alcança a minha e a sua vida. A promessa não sucumbiu, ela não caiu por terra, ela está de pé para Deus cumprir aquilo que Ele falou, e Ele está dizendo para mim e para você que Ele vai cumprir para glorificar o nome dEle, no tempo dEle, da maneira dEle, do jeito dEle, mas Ele cumpre a promessa. Uma delas, que já cumpriu na minha e na sua vida, foi a promessa de salvação, e essa está guardada na mão do Senhor em Cristo Jesus. Oh, glória! E a outra é que Ele vai voltar e vai buscar a igreja dele, na qual eu e você fazemos parte desse corpo maravilhoso de Cristo, e Ele vai nos levar para a eternidade no céu, em glória para sempre, com o corpo glorificado. Quem crê, diga aleluia! Só que Deus vai colocar critérios de posse da promessa, não é de qualquer maneira. Primeiro, a gente sabe que tem que ter uma aliança com Ele por intermédio de Cristo Jesus, e a gente sabe que essas promessas vão ser alcançadas para todos aqueles que vão andar segundo os critérios dele. Não é segundo o que eu quero, segundo o que você pensa, segundo o que o outro acha, segundo o que alguém quer, mas é de acordo com os critérios dele. E essa posse dessa promessa tem os critérios que são os três principais: temor, santidade e obediência. Quer estar na bênção da promessa? Teme a Deus. É o princípio da sabedoria, temor a Deus. Respeito, reverência, medo, dedicação, fidelidade, compromisso, integridade com Ele, fidelidade ao cumprimento da palavra, santidade, se separar, fugir da aparência do mal, evitar se envolver com aquilo que não é agradável ao Senhor, como práticas pecaminosas, deixar de lado uma vida de hábitos ruins, manter uma vida de esforço, dedicação, para não ficar corrompido, porque o mundo jaz no maligno. E obediência. Ouviu, coloca logo em prática e se mantém ali o tempo todo naquilo que Deus quer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Volte para Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos ver isso. Deuteronômio 6:18. Na Nova Versão Transformadora diz: façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor. Tem que fazer o que é agradável e adequado para Deus. Não é legal nem bom para a gente. Não é para a gente fazer o que a gente quer. É para a gente fazer o que está de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que tudo vá bem com vocês. E a vontade de Deus, como é perfeita, está direcionando a gente para coisas boas. E as coisas boas vão acontecer e acontecem na nossa vida porque nós estamos cumprindo a vontade dele. Porque se a gente for entregue a nós mesmos, nós estaríamos perdidos e faríamos tudo de ruim. O próprio Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então Deus sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes a gente olha com os nossos olhos carnais, superficiais, e pensa que o melhor para a gente é aquilo que a gente está pensando ou que a gente planejou. Muitos são os planos do ser humano, mas de Deus vem a palavra final. Deus sabe o que é melhor para mim e para você.
E talvez a gente enfrente algumas labutas, porque alcançar a promessa de Deus sempre tem batalha. Como é que a gente sabe que está no caminho certo? É porque está acontecendo alguma dificuldade, alguma barreira, algum impedimento, algum empecilho, algum problema. Aí a gente sabe que está na vontade. Agora está tudo dando errado, não dá nada, é tudo trancafiado, acontece um bocado de infortúnio, aí a pessoa não tem aliança com o Senhor, é diferente. Mas aquele que está aliançado com o Senhor vai enfrentar batalhas, e essas batalhas vão aumentando, porque a posse da promessa, a terra é com gradativas batalhas, aumentando o nível espiritual até chegar na plenitude em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente lê Deuteronômio, a gente vai ver que Deus ia dando alguns, depois ia aumentando o nível da batalha, aumentando até o povo estar cheio da presença do Senhor e aprendeu a guerrear. Tanto é que os israelitas aprenderam a guerrear desde aquele tempo, e hoje vocês têm ideia como é lá, né? Olha só, Deus também orienta como manter a posse das promessas dele, porque tem os critérios que a gente acabou de falar, que é para que a gente vá bem, tome posse dessa terra, a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos nossos antepassados, e aí a gente foi enxertado na videira verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa da promessa de Abraão, Jesus veio para o povo que era dele, o povo rejeitou, e aí Deus coloca a gente agora nesse processo de salvação, e então nos tornamos filhos de Abraão, por intermédio de Cristo Jesus. A gente já leu, o nosso Senhor, a promessa é alcançada na minha e na sua vida. Então agora nós não somos mais bastardos, nós somos filhos e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Temos também a promessa de alcançar essas bênçãos que estão nas ordens celestiais em Cristo Jesus, segundo Efésios, capítulo de número 1. Todas as bênçãos estão dispensadas para nós nas ordens celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aquilo que Deus sabe que é o melhor para nós vai chegar nas nossas vidas, se a gente tiver uma vida adequada, íntegra diante da palavra. Deus quer cumprir as promessas, Ele quer que a gente tome posse daquilo que Ele falou, para a glória e louvor do nome dEle. Então Ele vai nos orientar a manter posse dessas promessas, porque uma coisa é a gente receber, a outra coisa é a gente não conseguir manter. Muitas vezes a gente recebe algum presente, a gente tem alguma coisa e a gente não consegue manter aquilo. A gente mesmo perde, quebra, desfaz, troca, desperdiça. Então Deus quer que a gente não somente tome posse daquilo que Ele falou como promessa, mas que a gente mantenha um nível espiritual para a gente estar sempre recebendo as promessas e mantendo cada vez mais elas conosco. Amém? Amém. Então corra aí para Deuteronômio, capítulo de número 30. Você estava no 6º, você vai para o 30º capítulo, versículo de número 16. Diz assim: quer saber como é que mantém a promessa de Deus para sempre? Na sua, na minha vida, na vida de nossos descendentes, de geração em geração, milhares de gerações a partir da gente, como a promessa de Deus. Hoje ordeno que amem ao Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Deus está separando as nossas bênçãos, que a gente pode modificar por esse vocábulo chamado terra aqui. Então tem bens, promessas a serem cumpridas, presentes de Deus, dádivas do Senhor para mim e para a sua vida, espiritual, pessoal, profissional, familiar, conjugal, ministerial, financeira,
na saúde emocional, psíquica, saúde física, libertações, curas. Essas promessas alcançarão as nossas vidas, porque estão prestes a acontecer, porque Deus falou. E Ele colocou assim: estou prestes a fazer com que isso aconteça na vida de vocês. Porém, ou existe uma condicional, e ela está atrelada a amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento e de toda a alma. Será que a gente ama a Deus mesmo? Morreria por Jesus agora? Chegasse o pessoal aí todo com metralhadora, botasse as armas na nossa cabeça e dissesse: vocês querem Jesus? Porque essa não é a realidade para nós aqui por enquanto. Mas tem alguns irmãos que estão passando por esse momento, nisso agora. Será que a gente está amando mais os nossos filhos, os nossos bens, o nosso trabalho? Será que a gente está amando mais os nossos cônjuges, os nossos amigos? A gente ama mais a igreja, templo físico? A gente ama mais as pessoas do que o próprio Deus? É isso que Ele está requerendo de nós. Se isso acontecer, de nós amarmos a Ele acima de qualquer coisa, de qualquer situação e de qualquer pessoa, nós viveremos para sempre. Ele multiplicará as bênçãos em nós. Ele nos abençoará de maneira tremenda e poderosa. E isso faz com que a gente mantenha as promessas em dia. Deus está nos chamando para a gente ficar perto dele. A paixão promete, o amor cumpre a promessa. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, não se irrita facilmente, não fala mal do outro, não fica especulando ou querendo algo para si, não atrai a vanglória. Então Deus está requerendo de nós que a gente se achegue mais próximo e íntimo a Ele. Glória a Deus. O que a gente tem feito? Porque a fé sem obras é morta. Deus pediu a Abraão e Isaac, e isso o acrescentou como justiça. A fé que estava nele, ele superou a desesperança. Ele estava esperançoso no momento que não tinha esperança. Mas na hora que pediu Isaac, ele não pensou duas vezes. Ele disse: eu vou e volto com você, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Talvez a gente não esteja sacrificando os nossos Isaques. E aí eu não estou falando de filhos, porque ali é uma simbologia para o que é aquilo que a gente acredita que é mais importante das nossas vidas. E Jesus diz isso: aquele que quiser me seguir, primeiro ponto, negue a si mesmo, tome sua cruz. Então, qual é a motivação da gente estar na igreja? Qual é a motivação da gente se convertido? Qual é a motivação da gente ser crente? Qual é a motivação da gente andar na presença de Deus? Qual é a motivação da gente ser evangélico? A gente pode dar paz do Senhor, a gente pode frequentar templos, a gente pode se vestir, a gente pode ter gírias, a gente pode cantar músicas gospel, a gente pode até falar coisas maravilhosas, mas será que a gente está realmente convertido e ama a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e força? É isso que Deus está nos chamando para esse momento.
A gente precisa analisar o que é que a gente está fazendo. Se a nossa vida é prioritária em relação a Deus, se o nosso trabalho é prioridade em relação a Deus, se os nossos cônjuges são prioridades em relação a Deus, se os nossos filhos, os nossos bens, porque nada é nosso, tudo é dele e vai voltar para ele. Entendemos isso. Agora nós vamos fazer tudo em busca da excelência para Cristo. Aquele que mentia, não menta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que brigava, não brigue mais. E aí Paulo vai aconselhando a respeito disso. Aí está a posse da promessa, porque é tempo de Deus derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Ele nesse momento está sondando os nossos corações para saber qual é o alinhamento que a gente está. E eu quero te dizer que a bondade de Deus é tão grande que Ele está nos alinhando com a palavra agora e nos libertando de nós mesmos, nos libertando daquilo que não está alinhado com a vontade dEle. E Deus, Ele destrói, quebra todos os ídolos da nossa vida, porque só Ele tem que ser exaltado e glorificado para sempre. Então é tempo de alcance das promessas. É o momento da gente avançar para tomar posse daquilo que Deus falou para nós. Outrora, é tempo da gente avançar como igreja do Senhor para o cumprimento da vontade perfeita de Deus. É tempo da gente avançar como família, família de Deus, família convertida, para Deus cumprir, fazer cumprir e abençoar cada vez mais. É tempo de estarmos posicionados, alinhados, aliançados e andando de acordo com a vontade do Senhor, o nosso Deus, para que as promessas nos alcancem e permaneçam multiplicando até as gerações das gerações a partir da gente, em nome para a glória de Jesus. Amém. Deus é que nos dá posse das promessas, e Ele resolveu fazer isso comigo e contigo nesse momento. Ele está avisando que o que depender dEle vai acontecer. Se depender dEle, a promessa vai se cumprir. Agora, adentremos na terra e batalhemos as nossas batalhas sem desistir, perseverantes, porque a vitória Deus já nos deu. Então não murmure, não reclame, não se chateie. Nós somos seres humanos e passamos por esses sentimentos, mas a gente precisa reportar nossa mente para Cristo, descer na presença e dizer: Deus, eu estou enxergando tudo diferente. E quando a gente subir, a gente já sobe cheio de energia, com vontade de lutar e vencer, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas batalhas da vida e as promessas se cumpram. É isso que Deus comunicou para mim, para eu poder passar para vocês. Se você crê nisso, fica de pé agora. Tem promessa chegando. Tem promessa se cumprir. Deixa eu abrir aqui para eu não falar errado. Deixa eu ver se é